Na verdade, eu comecei com o meu site buscando a identidade dos médios. Do médico. Então, é só para contar um pouco da história de como eu envolvi, no caso, a Gênesis, e como que eu conheci a Luciana também. Né? Então, eu comecei pesquisando o primeiro médium que eu descobri a identidade completa foi o senhor Dambel, e depois a senhora Costel. 10 pessoas me perguntavam das irmãs Bodin, que era muito mais difícil, porque nós tínhamos muito poucos vestígios, muito poucas pistas deixadas por Allan Kardec para a gente correr atrás, e tínhamos as informações de Canuto que acabaram nos confundindo um pouco, até chegarmos na identidade delas, que era a Caroline Bodin e a Pelagie Bodin. Bem, essa pesquisa, né, me permitiu ajudar ou ser convidado para trabalhar na FEAL como voluntário para analisar as cartas que iam ser disponibilizadas, e a minha tarefa era analisar os dados e os metadados. Então, eu via a carta, né, identificava os personagens, as datas, os livros mencionados nas cartas e ia atrás de mais informação. Tanto que eu publiquei também uma brochura chamada Os Coadjuvantes da Doutrina Espírita, com uma série de personagens completamente desconhecidos até hoje do movimento espírita, porque muitas, ou a maior parte das cartas, infelizmente, ainda não foram lá para a Universidade Federal de Juiz de Fora. O que nós temos lá são manuscritos do acervo Allan Kardec Online, do Adair Ribeiro, não da FEAL, mas, enfim, eu tive acesso a talvez 80%, 90% daquelas cartas, e lá, em uma ocasião, eu encontrei aquela carta em que Kardec fala que está uma carta para uma pessoa dizendo que um editor alemão estava interessado em traduzir a Gênese e que metade dela já estava impressa. E o que mesmo aconteceria com o Céu e o Inferno. Daí eu coloquei meus comentários na carta, né, porque em todos os manuscritos, quando havia a transcrição e a tradução, eu tinha acesso e fazia análise e acrescentava como comentário aquele metadado. E daí a Luciana, que também era uma voluntária, começou a questionar. Mas a Simoni já comprovou que houve adulteração. Eu falei, mas, Luciana, aqui a carta está dizendo que já estava pronto. Ela falou, não, mas tem algum problema de data, não sei o quê. Daí eu compartilhei com ela o porquê eu não estava 100% convicto de que havia adulteração. Porque o depósito legal, que nós tínhamos o depósito legal da edição da primeira edição, que corresponde, com o qual foi feita a segunda e a terceira e a quarta edições. Então, normalmente, o processo que era exigido na época era, depois de escrito um livro, a tipografia ou a gráfica tinha que entrar com uma declaração do impressor para que ela pudesse fazer a impressão do livro. Depois que o livro estava pronto, ela fazia um depósito legal. Depois de feito o depósito legal, essa informação, né, era passada, o livro era passado um exemplar para a Biblioteca Nacional da França e saía também no jornal chamado Bibliographie de la France. Esse jornal contém, então, todos os livros, né, que eram publicados. É um jornal que era, eu não lembro se era mensal, não lembro qual a periodicidade dele, né, mas mostrava todos os livros que foram produzidos, né, que nós tínhamos depósito legal. Bem, e nós tínhamos também a de 1872, que era a quinta edição. E tínhamos apenas uma declaração de impressão que era de fevereiro de 1869. Daí nós ficamos com uma pulga atrás da orelha. Como que nós temos uma declaração de impressão em fevereiro de 69, se a quarta edição é de 68?
e a quinta edição seria de 72. Então, para que serviria aquela declaração de impressão? A Simone Privato não respondeu essa questão no livro. Então, ela foi mais cuidadosa, digamos assim. Mas outros pesquisadores, e depois o movimento espírita, acabou assumindo que aquela declaração de impressão seria para a quarta edição de A Gênese, que, na verdade, era de 1868. Daí se questiona, mas por que mudou? Se era de 1869, por que não mudou o ano lá na contracapa? Já que mudou a edição de terceira para quarta, né, poderia ter mudado o ano, se correspondesse realmente à quarta edição. E também na declaração, não lembro se na declaração de impressão ou no depósito legal de 1872, havia uma informação, um rabisco lá, dizendo 5.2, que, no nosso entender, seria a segunda leva publicada, ou a segunda reimpressão de uma obra, a Gênese, que teria sido publicada antes, provavelmente em 1869. Quando veio a carta, que era setembro de 68, isso nos fortaleceu, digamos assim, aquela nossa hipótese. Mas nós não tínhamos como comprovar. Então, resolvemos empreender uma pesquisa em todas as bibliotecas ao redor do mundo. Como fazer isso? Nós, não sei se todos sabem, né? Mas existe um site chamado WordCat, que é um catálogo digital com todos os catálogos digitais das bibliotecas que o possuem, do mundo. E nós encontramos nesse catálogo digital uma referência a uma biblioteca em Neuchâtel. Mas não tinha mais informações. Dizia 1869, quinta edição, mas tinha uma outra informação lá que nos levou a questionar se realmente se tratava da quinta ou era uma edição anterior. Então, nós entramos, e não existia esse... Muitas bibliotecas têm o livro digitalizado, mas esse não existia. Então, nós entramos em contato com o bibliotecário, pedimos uma cópia lá daquele capítulo que fala lá sobre o corpo fluídico de Jesus, para saber, não me lembro a questão, né, 68, 67, para identificar se tratava mesmo da quinta edição. E, para nossa surpresa, sim, era a quinta edição de 69. Entramos em contato com algumas outras pessoas, né, inclusive com a... Na verdade, não entramos em contato com a FEB apenas veio no nosso vácuo, né? Mas o Adair tinha um colega, o Adair do Museu ACOL, tinha um colega na Suíça e que podia nos ajudar a buscar a digitalização. Mas nós negociamos mesmo com a biblioteca, porque era uma biblioteca pequena, era uma biblioteca de universidade. Não tinha, por exemplo, o serviço que uma biblioteca nacional tem da França, que eu peço lá um documento, se ele não estiver digitalizado ainda, eu compro e eles digitalizam. Mas não tinham. Então, nós tivemos que pedir a ajuda de um estagiário, né, de um aluno da universidade, que, em troca de algum trocado, digamos assim, né, digitalizou. Então, o Museu ACOL fez, através desse colega lá na Alemanha, essa triangulação, pagou o aluno, e daí obtivemos essa cópia digitalizada, né? Kardec Online, compartilhamos com a FEB, compartilhamos com o IDEAC, lá do Cosme Massi, também estava bastante interessado, tanto que hoje esta digitalização está lá na Kardecpedia e também no site do Allan Kardec Online, e não lembro se a FEB também disponibilizou em algum lugar. Nós já tínhamos a carta de 69, nós já tínhamos aquelas declarações de impressão e depósito legal e a carta, mas daí encontramos, na verdade, o Adair
que já tinha um contato com a livraria Le Marie, que inclusive fechou, não sei se foi esse ano ou não, esqueci o nome dele, o Philippe Chigot, que era o dono, que usava o pseudônimo de Philippe Le Marie, mas não tinha nenhum vínculo, não tinha nenhum grau de parentesco com o Le Marie, desencarnou também esse ano. Mas todos os manuscritos o Museu Allan Kardec acabou adquirindo, inclusive um inventário de 1873, se não me engano, que foi a pá de cal, podemos dizer assim, nessa questão da adulteração, porque foi um inventário assinado por Amélie Boudet e Le Marie, que continha, entre outras informações, os dados da quinta edição da Gênese, de 69, e da quarta edição de O Céu e o Inferno, de fevereiro de 69. Estava registrado lá tantos exemplares, tantas folhas soltas, porque lá existia também folhas soltas, folhas costuradas ou já encadernadas, né? Então, tinha um inventário com esse registro, né? Céu e Inferno de fevereiro de 69, a Gênese de 69. Então, não havia mais dúvidas para nós de que da autenticidade da autoria desses livros. Então, segundo as suas pesquisas, Kardec fez as alterações e deixou. E como é que foi? Ele passou essas alterações para alguém e publicou essa quinta edição depois que ele morreu também. Tudo leva a crer que foi publicada póstumamente por Amélie Boudet. Muito antes de Le Marie, porque essa teoria da conspiração de que Le Marie estava numa cidade, no nosso livro tem o registro, ele estava preocupado mais com a guerra franco-prussiana, né? Quando tivemos o cerco a Paris, em 1871, se não me engano, depois a Comuna de Paris, né, 1870, 1871, ele estava longe. Então, ele voltou apenas muito depois de 1869 para assumir a Revista Espírita, a direção, como gerente da Revista Espírita, quando Delian renunciou em 1871. Em meados de 1871, Delian disse que estava um pouco doente e ia abdicar, né, ia renunciar a essa função. Disse que estava muito doente, mas depois seguiu a vida, casou 2 vezes, teve um monte de filhos, né? Então, isso que aconteceu. Mas Le Marie assumiu a Revista Espírita em 71, e a Livraria Espírita, com a saída do gerente, que era também fugiu o nome, aí você vê o reflexo da idade, né? São muitos nomes que nós estudamos, muitas datas. Bittard, me veio agora. Eduard Bittard, que era o gerente da Livraria Espírita, e ele saiu em 1873. Foi nesse momento que Le Marie assumiu. Então, vejam, que se fosse a 1872, você podia até pensar que tivesse tido uma influência de Le Marie. Mas não, em 1869 ele estava bem distante. Então, nada levava a crer que tinha havido uma adulteração, mas que uma vez, né, que Kardec assumiu esse compromisso com uma editora de publicar, os seus herdeiros tinham a obrigação de cumprir este contrato, digamos assim. Mas nós não temos uma ideia absolutamente clara de que mês que ele foi publicado, né? Nós especulamos que deve ter sido em abril e maio, nós explicamos a razão, tanto no nosso site, lá no CSI do Espiritismo, quanto no livro, que deve ter sido entre abril e maio, então após a sua desencarnação. Mas se isso aconteceu em abril e maio, ele já tinha feito todas as alterações, encaminhado, né? Exatamente. E a gente sabe que, sem dúvida nenhuma, ele tinha muito interesse em atualizar, mas era uma coisa muito difícil na época de se fazer, né?
Agora, você julga que essa edição de 1869, então, põe fim à polêmica, de uma certa forma, porque todas as edições foram feitas a partir de 1872, né? Quer dizer, as cópias todas, né? Essa edição nunca não tinha sido identificada. Não é esse exemplar que você achou na Suíça, foi isso? Nunca tinha sido encontrado. Só na Suíça que foi encontrado? Foi só na Suíça, mas isso é interessante, né? Porque as pessoas falam, não, mas não foi na França. Tem muitos livros de Kardec, originais, que nós não temos exemplares na França. Muitas edições que nós temos na França. Inclusive do Céu e Inferno. E eu faço um desafio, né? Porque eu já procurei do mundo inteiro, fui na África, no Oriente Médio, na Rússia, né? E não encontrei nem a segunda edição, nem a terceira edição do Céu e Inferno. E as pessoas, às vezes, dizem, mas o prefácio da edição do Céu e Inferno, Kardec tirou, né, na quarta edição, porque ele existia na primeira, e complementa, na primeira, na segunda e na terceira, só tirou na quarta edição. Mas não existe segunda e terceira edição, nós não podemos afirmar. As edições das obras fundamentais eram, acho que, em torno de 500 a 1.000, né? Algumas das brochuras nós temos em quantidades um pouco maiores que eram feitas, né? Mas cada edição era, digamos que fosse em torno de 1.000, mas desapareceram realmente. E dessa forma, então, as suas pesquisas com as demais pessoas concluíram que, de fato, as alterações foram feitas pelo próprio Kardec. E encerrando, de uma certa forma, essa polêmica, ou você acha que isso ainda tem mais coisas para descobrir? Eu, na minha perspectiva, isso já encerrou a polêmica. É claro que os antagonistas dessa conclusão dizem que como só existe uma edição que foi encontrada na Suíça, não foi na França, ela é ilegítima, ela é ilegal, ela é clandestina, ela é criminosa. São argumentos assim, que não têm sustentação, né? Nós tivemos o livro da Simone Privato, publicado. Nós fizemos 3 artigos no Jornal de Estudos Espíritas, que segue o modelo acadêmico, então, análise por pares, né? Análise do editor, análise por pares, foram publicados, estão disponíveis para serem questionados neste campo, né? No campo acadêmico, digamos assim. E para o público em geral, né, fizemos o livro. Não houve nenhuma contestação, a não ser opiniões, né? Eu acho que ele foi adulterado mesmo, porque eu acho que Kardec não escreveria isso, Kardec não publicaria uma obra sem ter um depósito legal, e informações, a lei de direito autoral, que é bem posterior, né, às leis francesas da época, dizem que você não pode publicar uma obra póstuma, como se nós temos tantas obras filosóficas, inclusive a Ética, né, de Spinoza, foi publicado póstumamente. Então, são argumentos que não se sustentam. Então, é claro que existem colegas, como o próprio Charles Kempf, que é meu colega, amigo, embora eu não conheça pessoalmente, somos amigos íntimos, né? E ele me ajuda e eu ajudo, inclusive esse último livro sobre a biografia de Kardec teve a revisão técnica dele, né? Mas ele diz, talvez por ter assumido, às vezes as pessoas assumem uma posição e quanto mais tempo elas perduram nessa posição, mais dificuldade elas têm de sair dela, né? Então, ensinaram durante muito tempo que houve adulteração, falaram, às vezes até questões econômicas, né? Publicaram vários exemplares da 4ª edição,
então ficam um pouco mais reticentes a ver de uma forma diferente e gostariam de ver, né, um documento, um manuscrito de Kardec dizendo eu fiz a Gênese e mandei para a editora. Aliás, a questão da editora, porque tem havido essa problemática toda, é porque também a Livraria Universal, Livraria Internacional, que publicou as primeiras edições de A Gênese, ela teve um problema, ela faliu depois que o Victor Hugo acabou, acho que é O Homem que Ri, houve um problema lá na publicação, daí ele retirou e houve a falência dessa livraria internacional e provavelmente por causa disso nós tenhamos tido poucas edições, talvez, isso é uma pura especulação, dessa edição de 1869, e depois de resolvido esse problema, em 1832, é publicado pela própria Livraria Espírita. Mas isso são especulações. Mas, enfim, ele quer, né, um manuscrito dessa natureza. Eu até brinco com ele, né? Você não acredita em dinossauros, que existiram dinossauros, ou basta ver as evidências que ficaram, né? Então, como tudo na ciência, né, você não precisa ter um documento como esse para aceitar a autenticidade da obra, como nós comprovamos através de todos os elementos que já divulgamos. Eu acho esse ponto muito importante, essa pesquisa que vocês fizeram, e tanto da equipe anterior, do Paulo Henrique, da Simone, porque foram trabalhos bem feitos, foram trabalhos pesquisados, profundos, quer dizer, de repente, sabendo lá que tinha tido uma possível adulteração, eles levantaram um problema. Eu acho que isso é importante dentro do espiritismo. Alguém tem que levantar o problema, né? Até mesmo o Henry Sousa, né, que levantou sobre o artigo da infâmia, ele também achou que houve adulteração. Então, sobre o Sousa, né, é conveniente recordar que no Congresso Espírita de 1925, se não me engano, isso está lá também no meu segundo livro, que trata dos congressos espíritas. Ele falando de um tema lá, ele diz, então, vamos abrir a 5ª edição de A Gênese, que deve refletir o último pensamento de Allan Kardec. Vamos abrir a 5ª edição, revista corrigida e aumentada, que deve refletir o pensamento de Allan Kardec. Então, em algum momento, ele se redimiu, mas de forma bem enfática, registrada nos anais do Congresso Espírita de 1925. Interessante, porque a gente sabe que os opositores do espiritismo estão prontos para atacar o espiritismo, para dizer que houve tudo alterações, etc. Isso aconteceu no meio espírita. Então, eu acho muito interessante, é muito bom isso, levantarmos as pesquisas e aprofundarmos para chegarmos na realidade. Com certeza, desde o início de toda essa discussão, a gente sabia que Kardec tinha preocupação em atualizar os seus escritos, né? Mesmo no Livro dos Espíritos, o primeiro livro para o segundo, foi uma mudança total. Praticamente é um novo livro. E daí ele sabia que isso ia acontecer com outros achados também, porque à medida que, de uma edição para outra, ele já viu quanta coisa nova surgia. E ele queria acrescentar, mas não é como hoje, né? Você copia e cola, pega um site e fala, ó, corrige isso aí para mim, na mesma hora já está corrigido. Não há. Então, a gente sabe que houve uma série de problemas da época e o mais importante é continuarmos, né? De repente aparecem outras edições, outros livros achados, não só nessa livraria, mas fazendo parte da história do espiritismo, né? Isso é muito bom.